Meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que alegria e prazer estar diante de mais uma oportunidade para partilhar com você algo especial da parte do Senhor. Fique até o final do vídeo, será um prazer contar com a sua participação. Nesta oportunidade especial, trataremos com você de algo muito curioso. Por que tantos ministérios? Por que tantas denominações existem diante do nosso mundo atual? Porque a diversidade ministerial existe no meio religioso. Sobre este assunto, trataremos com você com muito prazer. Fique, portanto, até o final do vídeo para tirar as suas conclusões. É importante e natural nós compreendermos que a humanidade surgiu de uma forma muito especial, pois Deus, na sua soberania, criou todas as coisas, especialmente a humanidade, para coroar a sua criação. Então podemos afirmar que muitas coisas existem por causa da humanidade. A organização, ela depende da necessidade humana. À proporção que nós descobrimos algo, nós nos organizamos para atender àquela necessidade. Então, podemos afirmar, em termos gerais, que tudo que existe gira em torno da humanidade. Conforme o desenvolvimento, vai surgindo novas opções para atender à sociedade. Em termos gerais, nós entendemos que tudo que existe gira em torno da humanidade para atender às suas necessidades. Para a fundamentação da nossa mensagem de hoje, quero ler para você um texto bíblico. 1 Coríntios 12:5 diz assim a palavra do Senhor: "E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo." Esse texto nos faz compreender e nos ajuda a chegar à conclusão que a diversidade é natural no contexto ministerial. Deus, na sua onisciência, ele conhece as necessidades humanas em todas as partes do mundo. E desde o princípio da criação, ele deixou a diversidade como uma oportunidade para a convivência. Neste particular, nós precisamos compreender que Deus trabalha de muitas formas, que Deus age de uma forma muito especial para atender a humanidade na sua totalidade, atendendo assim às suas necessidades individuais e suprindo suas necessidades coletivas. Dentro desse contexto, por que tantos ministérios? Nós queremos iniciar apresentando a você que no Antigo Testamento nós temos 3 ministérios básicos, onde a Bíblia enfatiza que Deus agia de forma especial usando estes 3 ministérios. São eles: o ministério profético, o ministério sacerdotal e o ministério real. Deus usava os profetas de uma forma especial para levar a sua mensagem ao povo. Mediante a orientação de Deus, os profetas repassavam para o povo a mensagem de Deus. O ministério sacerdotal estava mais vinculado à questão de representação. O sacerdote tinha o poder de interceder pelo povo a Deus, pois ele era o elo de ligação entre o povo e Deus. Quando o povo fazia algo que não agradava a Deus, o sacerdote intercedia pelo povo através de sacrifício, conforme a necessidade. Ele apresentava a Deus o sacrifício para que o povo fosse assim beneficiado através da misericórdia do Senhor. E o ministério real era de fato um homem governando sobre um povo. Os reis, com a orientação de Deus, eles recebiam a direção e a sabedoria para governar sobre o povo. É importante saber que nós tínhamos reis que temiam ao Senhor e reis que não temiam a Deus. Aqueles que eram tementes a Deus geralmente faziam o que Deus orientava e o povo era abençoado. Os reis que não temiam a Deus, lamentavelmente, governavam a seu bel prazer e geralmente dava prejuízo ao povo. Mas Deus continuava abençoando o seu povo. Então, no Antigo Testamento, nós podemos constatar que existiam esses 3 ministérios básicos. O ministério profético, que era executado pelos profetas, aqueles que levavam a mensagem de Deus para o povo. O ministério sacerdotal, que era exercido pelos sacerdotes, que intercedia pelo povo a Deus, levando assim as necessidades do povo e recorrendo a Deus a misericórdia. E o sacerdócio real, que era exercido pelos reis, que governavam sobre o povo. Já no Novo Testamento, a palavra de Deus apresenta 5 dons ministeriais, que são eles: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Neste particular, a palavra de Deus apresenta os dons ministeriais, que devem ser exercidos por todos aqueles que fazem parte da igreja. É importante e muito recomendado que o pastor ele possa usufruir destes 5 dons ministeriais. Algo curioso e importante é que nos tempos de Jesus, os apóstolos foram aqueles que conviveram com Jesus, tiveram o privilégio de aprender com Jesus e assim ouvir dele as instruções
para prosseguir fazendo a obra do Senhor. Os profetas foram aqueles que receberam do Senhor a mensagem para anunciar as boas novas do reino para toda a humanidade por onde eles passavam. Os evangelistas eram de fato os missionários que levaram a mensagem do Senhor para alcançar muitas vidas. E os pastores são aqueles que cuidavam das ovelhas, aqueles que agregavam o povo e assim cuidavam delas com muito amor e carinho. E os doutores ou mestres são aqueles que ensinam a palavra de Deus de forma especial, com muita profundidade e segurança, para que a igreja seja edificada na palavra do Senhor. Então, estes 5 dons ministeriais são imprescindíveis na igreja do Senhor. E cada pastor deve buscar este privilégio, deve buscar esta bênção especial que é os dons ministeriais. E assim poder agir de forma segura e sábia como apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, para que a igreja seja edificada e cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quero aqui parabenizar aqueles pastores que se dedicam a fazer o melhor e assim usufruem deste privilégio e fazem uso dos dons ministeriais para o crescimento da igreja. A estes, parabéns. Aqueles que não alcançaram todos estes dons ministeriais, mas que exercitem com alegria e prazer aqueles que já desfrutam e busquem os demais para o crescimento da obra do Senhor. E a igreja do Senhor, que usufrui de todos esses benefícios, que continue fazendo a obra do Senhor, pois é muito importante que a igreja usufrua de todos esses ministérios para que ela cresça em todos os sentidos. Atualmente, precisamos compreender, quando a Bíblia diz que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, Deus permite aqui que pessoas com projeções, pessoas com projetos de reino de Deus, eles possam abrir ministérios. E isso acontece em muitos casos. Pessoas que têm a capacidade, a direção e a unção de Deus e uma estrutura essencial, ele abre um ministério e assim, baseado na palavra de Deus, prossegue fazendo a obra do Senhor. Isto é possível e naturalmente acontece, porque a sociedade precisa de instituições que possam lhe acolher para levar a palavra de Deus. Então, neste particular, nós temos na atualidade muitos ministérios levando em conta a diversidade da sociedade, pois é possível que muitos ministérios surjam para que a obra de Deus se expanda e que as boas novas sejam anunciadas. Uma recomendação muito importante: aquele que de fato abre um ministério no contexto atual para assim fazer a obra de Deus, ele precisa fundamentar-se no que diz o texto sagrado. Tudo seja para a glória do Senhor. Tudo que for fazer, seja para o bem da obra de Deus. Na atualidade, para um ministério ser reconhecido, é necessário que ele seja legalmente constituído. Ele precisa passar por um trâmite legal do registro e que ele assim exerça aquilo que está nas suas recomendações estatutárias ou regimentais. E a Bíblia diz que tudo que o ser humano faz conforme a vontade de Deus, isso é importante para o reino de Deus. Quando cada instituição que abre o seu ministério age dentro dos moldes da palavra de Deus, o Senhor certamente abençoará. Então, quero dizer a você que, de acordo com a palavra de Deus, esta informação é bíblica. A diversidade de ministérios existe, mas o Senhor deve ser aquele que está no controle de tudo, deve ser o fundamento e a direção para fazer a obra com convicção, cada pessoa que está aí exercendo o seu ministério na atualidade. Que Deus continue nos abençoando e que nós possamos, como servo do Senhor, continuar na vocação que o Senhor nos confiou, servir ao Senhor. E assim, se Deus nos der a graça de exercermos todos os dons ministeriais que Ele deu à sua igreja na atualidade, que nós possamos usufruir desta bênção, que a igreja na qual nos congregamos possa desfrutar destes dons, os dons apostólicos, proféticos, evangelísticos, pastorais e de mestre, para que a igreja seja edificada, consolada e permaneça no Senhor Jesus. Muito obrigado pela sua participação. Você que já é parceiro nosso, já se inscreveu no canal, meu muito obrigado. Você que não se inscreveu ainda, quero lhe convidar a se inscrever no canal. É um prazer contar com a sua inscrição e a sua inscrição nos ajuda a prosseguir fazendo cada dia o melhor. Mas também quero lhe convidar a assistir os vídeos que já estão disponíveis. Também faça os seus comentários, deixe o seu like. Se esta mensagem foi importante, compartilhe com mais alguém. E se Deus nos permitir, voltaremos na próxima semana com mais um vídeo. A todos deixamos a paz do Senhor Jesus e que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e de toda a sua família.